Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Veja os destaques de hoje. Confirmado o retorno do pagamento do Auxílio Gás em fevereiro. Saiba quais foram os avanços no esporte em Caratinga. Campanha Janeiro Branco promove a saúde mental. E ainda, confira dicas sobre como cuidar dos cabelos descoloridos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Fevereiro é o mês previsto para o retorno do pagamento do Auxílio Gás. O benefício vai continuar sendo depositado a cada 2 meses na conta dos cadastrados em programas sociais do governo. E as datas de pagamento serão de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Um programa de auxílio à compra de gás de cozinha destinado a famílias de baixa renda. O programa é gerido pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo envio dos recursos para pagamento. A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar o pagamento do auxílio gás para as pessoas selecionadas pelo Ministério da Cidadania e pela disponibilização de canais para atendimento aos beneficiários que tenham dúvidas sobre o saque do benefício. Quem pode participar do programa? Famílias com registro do Cadastro Único, que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses. Famílias com menor renda por pessoa. Famílias com maior quantidade de pessoas. Famílias que recebem benefício do programa Auxílio Brasil. Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio de uso dos dados da verificação, quando disponíveis, serão priorizadas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. O que fazer para a sua família receber o benefício? Para receber o Auxílio Gás, a família deve estar inscrita no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. A inscrição no Cadastro Único é um pré-requisito, mas não implica na entrada imediata das famílias no programa, nem no recebimento do benefício. A atual diretoria da Liga Caratinguense de Desportos de Caratinga foi eleita há quase um ano. Nossa equipe de reportagem procurou os responsáveis pela LCD para fazer um balanço do trabalho desenvolvido até aqui. Ver o esporte como um todo, não só em relação ao futebol, carro-chefe, mas incentivando e promovendo a maioria das modalidades. Esse é um dos propósitos dos atuais gestores da Liga Caratinguense dos Desportos, eleitos no início de 2022. A nova diretoria da LCD assumiu o posto cheia de projetos e desafios. Desde o primeiro dia que ele me fez convite para fazer parte desse grupo que estava resgatando o nome de uma instituição tão importante, para a nossa região como a LCD. O que mais deixou a gente contente foi a receptividade de todos os clubes, seja ele na base, seja ele no adulto, seja ele no futebol de campo ou no futsal, que foi uma modalidade também que nós realizamos. Pensar o esporte como algo mais abrangente e profissional, que agregue como um importante aliado na formação esportiva, mas principalmente educativa e cidadã. A gente espera fazer parceria com as universidades dos cursos de educação física e prestar essa consultoria para ser uma ponte, para fazer essa ligação e com certeza incentivar a prática do desporto. Para 2023, a gente tem em mente que cumprir os objetivos que não foram cumpridos em 2022, como a regularização da Liga, e fazer o que fizemos de forma melhor. E, é claro, incluir no nosso calendário competições, não só o futebol. Ao radialista, colunista e apresentador de TV, Rogério Silva, um apaixonado pela causa esportiva, coube esse desafio, o de presidir a LCD e de mudar o cenário, já que o esporte amador local carecia de uma reformulação. O que me motivou foi a situação que estava a entidade,
o meu histórico dentro do futebol, esse convite do Aurimar, obviamente, e também depois as pessoas que eu convidei aceitaram o convite e a gente montou uma equipe bacana para trabalhar. Todo mundo teve um papel importante, né? O Teinha, o Dr. Clausiano, na parte jurídica, né? O vice Aurimar, o Hércules, todo mundo teve o seu papel. A gente teve a colaboração do Robson, do Zé Antônio, e agora a participação mais importante que eu destaco foi a confiança dos clubes em relação a gente. Eu acho que isso foi o mais importante, porque não adiantaria nada ter a Marina super competente, o Rogério com credibilidade, o fulano com vontade, se os clubes não quisessem. O apoio e o fomento das competições de base no que diz respeito ao futebol e a outras modalidades esportivas sempre esteve na ordem do dia e tem sido visto com carinho pelos atuais responsáveis pela LCD, desde a posse. A gente retornou com a base, retornamos com o adulto e, por mais que o adulto seja uma vitrine, né, do campeonato, nosso campeonato regional seja uma vitrine e um campeonato mais luxuoso, a gente tem que valorizar a base, né, porque a gente precisa trabalhar na formação desses atletas, porque senão daqui 5, 8, 10 anos a gente não vai ter atletas para substituir e continuar o nível do regional do jeito que é. A minha vida inteira se construiu no futebol jogando base e a gente sentia falta disso. E houve uma cobrança muito grande para que isso fosse feito. E a gestão atual da LCD conseguiu fazer 4 competições, 4 categorias diferentes, né? 11, 13, 15 e 17. O número de atletas envolvidos em menos de um ano de LCD, nós conseguimos movimentar muito mais jogadores de todas as categorias e idades do que, de repente, algumas outras entidades aqui de Caratinga e região. A LCD é a entidade mais antiga da região, fundada em 1962 e composta por clubes de Caratinga e de outras localidades. Uma das expectativas de Rogério era a de regularizar a liga junto à Federação Mineira de Futebol, o que ainda não foi possível devido às questões burocráticas, mas o assunto segue em pauta. Eu acho que não ter conseguido legalizar a liga ainda junto à Federação Mineira de Futebol para mim, ainda o que está faltando para que a gente possa dar esse salto enorme aí para recolocar o futebol de Caratinga, o esporte de Caratinga em outro patamar. O que eu pretendo é encerrar o meu mandato com a LCD completamente regularizada junto à Federação Mineira de Futebol. O campeonato regional é a competição mais tradicional do futebol amador na região. Uma das novidades para 2023 é que a LCD irá promover, além da tradicional competição, que será realizada no meio do ano, o Regional de Fut 7. A Liga Caratinguense de Desportos, dentro dessas novidades para 2023, e vai organizar um Regional de Futebol 7. Esse regional autorizado e reconhecido pela Federação Mineira de Fut 7, e 2 vagas serão dadas para se jogar o Campeonato Mineiro, que é o principal campeonato da competição. O trabalho completa um ano em março. Mais do que depender dos desportistas, o que não faltam são motivos para celebrar. Além do processo de reformulação da Liga e da promoção e desenvolvimento do esporte, a organização da entidade tem sido motivo de elogios. Um belo campeonato, quero parabenizar você, a Marina, né? A gente jogou os convenientes aí, bem resolvidos. Reclamação durante o jogo, todo mundo, né, fica nervoso, quer defender ali, mas graças a Deus tudo bem, os pais vieram aí, né, tudo comportado bem, isso que é importante. Parabenizar a Liga, viu, Rogério? O que vocês estão fazendo na Liga é diferente, tá? É diferente, vocês estão de parabéns, promovendo competições atrás de competições. Quem está do lado de fora, como a gente, muitas vezes a gente critica um lado, ajusta outro, mas só quem está dentro do processo sabe o quanto que é difícil, então vocês estão de parabéns.
futebol não é só bola rolando, não é só bola no gol. Existe um entorno muito mais importante do que o jogo em si. Futebol não é só jogo. Futebol é dar oportunidade à garotada que não tem, é projeto social. E é isso que está faltando às vezes, esse entendimento, essa cultura de entender que o futebol é muito mais do que bola rolando, Léo. Durante este mês é promovida em todo o Brasil a campanha Janeiro Branco. O movimento social existe desde 2014 e é dedicado à promoção da saúde mental. Este ano, o tema trabalhado na campanha é A Vida Pede Equilíbrio. O primeiro mês do ano vem junto com uma sensação de renovação e é nesse contexto que somos convidados a pensar sobre a nossa saúde mental. Hoje, muitas pessoas às vezes ficam depressivas e a cabeça não funciona muito bem. Algumas pessoas também nascem com deficiência mental, já tem isso no DNA e também depende de outras pessoas e até de entidades. Quando a pessoa está bem, está comendo bem, está ganhando bem, um bom emprego, está se alimentando bem, aí é a saúde mental. Eu acredito assim, a pessoa andar com a cabeça boa, né? Alimentar coisa boa, tudo assim, essas coisas só. Que eu acredito que seja assim, ter uma saúde mental. Respostas diferentes que se completam e não são separadas em certo ou errado. Talvez a pergunta mais importante mesmo seja o que você tem feito para cuidar da própria saúde mental? Esse trabalho que eu faço hoje, por exemplo, trabalho voluntário, né? É um trabalho que promove a minha saúde mental, né? O meu estudo da Bíblia me ajuda, né? Que é o fundamental para mim. Né, prezar a minha pessoa, os outros, amar a Deus, né, cuidar da minha saúde espiritual, isso me leva a ter uma saúde mental. Pessoas que muitas vezes que tá triste, né, tá magoada, muitas vezes está assim, muitas vezes não está nem pensando em ver a vida direito, mas aí vê uma outra pessoa fazendo isso com ela, levando a autoestima dela, né, através de um sorriso, através de uma palavra, e aí essa pessoa vai para frente. Com o tema A Vida Pede Equilíbrio, a campanha Janeiro Branco 2023 acontece em todo o Brasil e começa a tomar proporção até internacional. A Daniela, que é psicóloga do Centro de Reabilitação mantido pela FUNEC, faz uma reflexão sobre os simbolismos propostos pela campanha na escolha da cor e também do mês. Por que janeiro? Porque janeiro é o início de um novo ano. E juntamente com esse início, às vezes a pessoa já vem com uma sobrecarga das frustrações, né, do ano que se findou e também com as expectativas, as inseguranças do novo ano que está por vir. Então a gente fala um janeiro branco, o início do ano de uma forma que você pode pegar a sua vida em branco e escrever uma nova forma de lidar, né, de fazer um balanço, como a partir desse ano eu posso cuidar mais de mim, né, me conhecer a ponto de, iniciando o ano, eu traçar metas que para mim serão atingíveis, ter um estilo de vida mais saudável se eu ainda não passei a adquirir isso, né? Então o branco, porque o branco te dá o direito de escrever novo, né? E o janeiro, primeiro mês do ano. Então, tipo assim, nós estamos começando agora. Se eu ainda não tenho um hábito, né, que eu cuide de mim, que eu passo a ter. O autoconhecimento é uma das bases para buscar o equilíbrio. Pessoas com boa saúde mental têm a capacidade de absorverem aquilo que é necessário, sofrer, porque o sofrimento é uma condição humana, mas não adoecerem por causa das consequências, né, que o meio e as pessoas às vezes acabam nos oferecendo. Uma humanidade mais saudável passa pelo respeito à condição psicológica de todos. Às vezes muitas pessoas pensam que saúde mental é algo utópico. Na verdade, nós estamos vivendo num momento da humanidade de muitas divergências, né? Existem guerras, existe pandemia, existe perdas econômicas, existem pessoas e famílias assim que estão num momento mais disfuncional, né? Existem inúmeras divergências e intolerâncias políticas. Então nós estamos num momento em que, claro, assim, a saúde mental ela está muito mais bombardeada por tudo isso do que talvez em outros momentos, né, da nossa humanidade. Então, assim,
ao mesmo tempo que às vezes é difícil, às vezes, acreditar que é possível equilibrar a nossa saúde mental com todas essas circunstâncias e conflitos que existem ao nosso meio, né? Na verdade, isso nos chama a atenção pelo contrário. É justamente pela capacidade que as pessoas com boa saúde mental têm e aquelas que às vezes precisam desenvolver para saber justamente assim enfrentar todas essas dificuldades. Você também pode participar da campanha. Acesse www.janeirobranco.com.br e conheça mais sobre o projeto. Quem cuida da mente, cuida da vida. Talvez um dos primeiros meios para a gente lidar justamente com tudo isso é a gente preservar a nossa boa condição de saúde mental, cuidar de nós mesmos, para que assim a gente consiga saber lidar, superar, às vezes até mesmo assim, tolerar determinadas circunstâncias sem que isso nos traga nenhum tipo de transtorno, de sofrimento e adoecimento mental. Todo mundo sabe que fazer um exercício físico é bom para a saúde e você sabe também o quanto é bom você tirar um tempo para você fazer algo que você realmente gosta, que é seu, esse momento, né, de você cuidar de você, porque às vezes a gente entra numa rotina, né, de trabalho, de cobranças, expectativas, mas e o eu? Quando ele aparece? Né? Então a gente dedicar esse tempo para a saúde mental, usar o janeiro, o mês de janeiro, trazer a cor branca, né, que simbolicamente também é paz. Que paz? A interior. Porque quando eu estou em paz comigo mesmo, as outras pessoas percebem, né? O meu ambiente é transformado. Então não é só um papel em branco para começar do zero, é um movimento de estar, sempre buscando essa paz, esse interior, que tem que ser uma mudança de dentro para fora, né? Você já ouviu falar sobre o princípio de presunção de inocência? Confira mais informações sobre o tema com o advogado Lucas Cota no quadro Pense Direito. O princípio da presunção de inocência no Brasil é tratado como garantia constitucional, seja porque está previsto na Constituição como forma de um princípio da não culpabilidade, ou seja, porque está previsto propriamente dito como o princípio da presunção de inocência em tratados internacionais que têm validade no Brasil. Basicamente, esse princípio significa que ninguém será considerado culpado até que haja uma sentença penal condenatória definitiva contra essa pessoa. Ninguém pode ser considerado culpado de um crime até que o Estado venha, prolate uma sentença condenatória e essa sentença fique definitiva. Dessa sentença não caiba mais recurso. Até esse momento, não é possível considerar a pessoa como sendo culpada. É claro que, como nós vimos no vídeo da semana passada, é possível, mesmo no meio do processo, antes de uma sentença penal condenatória, que a pessoa seja presa preventivamente. Não porque está cumprindo pena, mas sim porque a sua soltura pode colocar em risco a garantia da ordem pública, por exemplo. Mas isso, repito, não significa dizer que essa pessoa estará cumprindo pena. Então, somente é uma medida cautelar, é uma prisão a título cautelar. Pois bem, o princípio da presunção de inocência tem a sua matriz na Constituição e vale para todo o direito penal e direito processual penal no Brasil. Significa dizer, por exemplo, que o juiz, ao final do processo, depois de produzida toda a prova, depois de realizada a audiência, depois de feitas as alegações finais das partes, tanto da acusação quanto da defesa, o juiz ele só pode condenar alguém se tiver certeza da culpa daquela pessoa, do envolvimento dela, de ser ela autora ou partícipe daquele crime. Só pode haver condenação com certeza. Se o juiz tiver dúvida, ele deve absolver. Na dúvida, o juiz é obrigado a absolver e também se o juiz tiver, obviamente, certeza da inocência. Nesse caso, obviamente, ele tem que absolver também. Mas é importante perceber que, ao final, num processo penal, mesmo restando dúvida, o juiz deve absolver. É isso que impõe o princípio da presunção de inocência. E essa é uma garantia para todos nós, que beneficia a todos nós. É a certeza de que nós, no Estado de Direito, não podemos ser condenados com base na dúvida. Se é o Estado que acusa, se é o Estado que julga, ele deve produzir a prova suficiente para pleitear a condenação. No caso, o Ministério Público pleiteia a condenação nos crimes de ação penal pública, homicídio, por exemplo, roubo, tráfico, como também o Estado deve ter a prova produzida, deve ter a certeza
para, no caso, o Poder Judiciário condenar. Qualquer coisa diferente disso, pela lei, não admite uma condenação. Qualquer coisa abaixo disso, qualquer dúvida que o juiz tenha sobre a autoria do crime, ou mesmo sobre a materialidade, se o crime de fato aconteceu, se ele está em dúvida, o juiz não pode condenar. Isso beneficia a todos nós, independentemente de raça, etnia, convicção política, religiosa. É um princípio que existe como garantia fundamental para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, ok? Então, basicamente, essas são algumas considerações sobre o princípio da presunção de inocência. Passadas as promoções de Natal, fim de ano e a própria Black Friday, o ano de 2023 começa com a temporada de promoções. Diversas lojas aproveitam o mês de janeiro para realizar liquidações em seus estoques e trocar coleções. Em Caratinga, o comércio tem se mantido aquecido e tem saldões para todo lado. Dona Maria de Fátima aproveitou as promoções de janeiro para garantir a capa de sofá por um preço melhor. Vim aproveitar hoje aqui a promoção, né, que ela falou. Primeira compra. É a primeira compra desse ano, de janeiro. Queimas de estoques no início do ano já são tradição no comércio. Vale tudo para não ficar no prejuízo. Em Caratinga, os descontos nas lojas já começaram. Nas vitrines do centro da cidade, as palavras liquidação, desconto e promoção estão ganhando espaço. Os anúncios já podem ser vistos em diversos segmentos do varejo. Começou a tradicional queima de estoque de início de ano. De acordo com o gerente executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga, essas promoções aquecem o comércio local no primeiro mês do ano. Este também é o momento ideal para aquelas pessoas que não puderam aproveitar a Black Friday comprarem. Acho que é um momento muito bom para o comércio, um momento especial, porque é a época do lojista poder renovar o seu estoque. Né? Então, assim, às vezes tem novas tendências que estão por vir, né? Então, uma forma de renovar o estoque antigo. Aquela pessoa que não pôde comprar na Black Friday tem essa liquidação de janeiro, que é bem importante para ele poder fazer essas compras. Também tem liquidação do mostruário. Então, assim, tem muita opção aí para a pessoa vir comprar, prestigiar o comércio local e aproveitar esses preços especiais, que são realmente produtos bons, né? E aproveitar o momento de giro de estoque, de troca de estoque, renovação de estoque, poder fazer isso. As papelarias, por exemplo, estão cada dia mais movimentadas com a aproximação da volta às aulas. Comparado ao ano passado, por conta da pandemia, né, esse ano teve um aumento muito grande nesse período. A gente tem vendendo bastante e o melhor está por vir ainda, né? O pessoal tem comprado bastante, tem comprado os produtos da melhor qualidade. Claro, né, que tem pessoas que optam por um produto um pouco mais barato, mas tem para todo gosto aqui. Esse ano o pessoal está mais confiante, graças a Deus, né? Quase todo mundo vacinado, né? Então, assim, tá todo mundo, né, crente e vai ser assim, vai começar na época certinha. Então, os pais estão antecipando e isso é bom para eles e para nós, né? Porque não fica aquela muvuca, aquele atendimento difícil para nós e para eles, né? Janeiro a gente tem, assim, um momento especial que também é o volta às aulas, então, assim, aquece um pouquinho o comércio, né? Esse ramo de material escolar fica bem aquecido. E com essas liquidações também que acontecem em janeiro, realmente para poder aquecer um pouquinho, fomentar um pouquinho esse mês, que é um mês um pouquinho parado, onde as pessoas estão de férias. Então, assim, é uma forma de movimentar o comércio, né? Nossa expectativa é boa, né? A gente está vendo aí por momentos difíceis que foi da pandemia, estamos saindo agora. Então, acreditamos aí que vão ter boas vendas, não só em janeiro, como no ano todo. Essa loja de calçados, por exemplo, está com as promoções a todo vapor. Mas a expectativa mesmo de melhores preços é com a chegada de fevereiro.
Eliseu, gerente de loja, conta que todo ano é feito um saldão de promoção em seu estabelecimento para renovar estoque e aquecer as vendas. Segundo ele, a procura está sendo maior por linha de praia, que tem saído bastante. Agora vamos falar de beleza. Com a chegada do verão, muitas pessoas gostam de clarear os cabelos, fazer luzes ou até mesmo aderir ao visual platinado. Mas essa prática exige alguns cuidados específicos. Confira. Karina é empresária e tem uma constante preocupação com a aparência. Há 3 anos, ela se rendeu às luzes para valorizar o rosto, mas confessa que nem sempre o resultado se manteve bonito por muito tempo. O cabelo vai ficando branco, né? Não tem como fugir. A idade, a gente dá uma melhorada assim, mas não tem como. E o branco, ou você vai viver de tinturas, né? Que tem que fazer quase que toda semana, ou você joga umas luzes e disfarça os fios e tá tudo bem. E então eu entendi realmente que eu já estava no meu momento de iluminar os meus cabelos, né? Além, eu sabia que eu ia ficar bela e ia dar uma disfarçada também pra gente no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente continuar bonita o tempo todo e manter o padrão. Cuidado era assim, faz luz aqui, vamos fazer hidratação. Hidratação, hidratação, hidratação. Era o que eu fazia. Eu investia no meu cabelo, só que eu não sabia o que eu estava fazendo ao certo. Assim como ela, muitas pessoas aproveitam o verão para fazer mechas mais claras e algumas ainda aderem ao cabelo platinado. É o que conta Celso Ricardo, especialista em terapia capilar. Antecede muitas datas comemorativas, né? Natal, Ano Novo, antes do Carnaval, as mulheres buscam muito mais as transformações químicas, né? Até mesmo para passar o ano de forma diferente. E automaticamente elas buscam antecedendo ao verão, então precisa de ter esse cuidado antes, né? Mas acontece sempre antes do verão mesmo, essas transformações. Elas estão procurando fazer o loiro iluminado, o moreno iluminado, não mais evidenciando o platinado, que antigamente era o que danificava muito mais o cabelo, que danificava a integridade. E hoje as mulheres trabalham muito com a consultoria de imagem, então você consegue ter um direcionamento melhor para ver se realmente há necessidade de se tornar uma platinada ou se um loiro iluminado, um moreno iluminado se identifica melhor com a imagem dessa mulher. Ele alerta que o procedimento de descoloração pode danificar o cabelo se não for feito da maneira adequada. Isso porque os produtos químicos atingem camadas profundas da estrutura capilar. Quando a gente fala sobre o fio, a gente fala sobre a parte interna e externa do fio. E aqui, normalmente, mais danifica é a parte interna, que está relacionada ao córtex, né? A gente vai falar de uma parte muito técnica, mas para as pessoas entenderem que existe sim a danificação, né, da parte externa, cutícula. As mulheres conseguem perceber no processo de transformação que o cabelo às vezes fica com aquela sensação de porosidade, um cabelo mais hidrofóbico, né, com aquela sensação de ressecamento. Mas na verdade o que a gente mais se preocupa dentro da terapia capilar não é somente dessa parte externa, é mais da parte interna, que é o córtex, onde pode ocorrer, né, a quebra, o emborrachamento do fio. Então a gente se preocupa muito com essa parte interna, o córtex, até onde vai ser afetado
nesse processo de transformação, o córtex desse fio. Eu já recebi mensagem de madrugada, né, de mulheres desesperadas, que o cabelo emborrachou, que o cabelo danificou. E na verdade eu sempre falo isso, que às vezes o problema não está só no profissional que executou, mas está naquela consciência que a mulher tem que ter dos cuidados, que às vezes a mulher quer insistir em fazer o procedimento e o profissional faz mesmo sabendo daquele risco e acontecem essas consequências, né? Então já aconteceu de várias mulheres me procurar assim desesperadas, né? Meu cabelo tá quebrando, tá acontecendo corte químico. E isso mexe muito com a mulher, né? Mexe muito com a autoestima da mulher, porque na verdade ela faz o embelezamento para se tornar um diferencial na vida dela, para ela se sentir bem, para melhorar a autoestima, mudar o visual. Então, assim, o resultado que ela espera não é esse. E o perigo é ainda maior para quem tenta fazer os processos químicos por conta própria, sem o acompanhamento de um profissional. Existem também as transformações químicas caseiras, né, onde que pode danificar realmente o fio de várias formas e a pessoa ficar insatisfeita com aquilo. E às vezes até mesmo fazer um investimento até maior do que faria com um profissional. Consertar esse dano que foi feito, às vezes o investimento vai ser até maior. Para evitar os danos, o tricologista recomenda que os cuidados comecem ainda no planejamento do novo visual. Independente da identidade que a pessoa vem buscar, se é o loiro, se é o moreno iluminado, ou até mesmo se é um platinado, um loiro mais claro, eu sempre me preocupo em fazer um tratamento antes. O interessante, o mais indicado é você fazer o tratamento antes desse processo e depois um pós-tratamento. Mas acontece sim da pessoa ser pego de surpresa, fazer o processo de descoloração e depois ter essas consequências. A gente sim consegue recuperar esse cabelo, é mais delicado, é mais minucioso, delonga um pouco esse tipo de tratamento, mas a gente consegue ter um resultado muito bom recuperando esse fio, mesmo sendo feito pós a transformação química. Mas o que eu indico é fazer antes, sim, preparar esse cabelo antes da transformação química. Pelo menos 30 dias antes. É o que a Karina vem fazendo. E ela afirma que a diferença é visível. Não é mais somente descolorir e hidratar. Agora é tratar o fio da raiz até a ponta, de forma que ele fique saudável e bonito. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. Para seguir conectado com as notícias ao longo da semana, acesse as nossas redes sociais. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!